Eu não me via como artista, eu me via como alguém querendo fazer experiências desse tipo. Né? Me chamar de artista plástico, isso demorou 10 anos. Plástico até hoje, nunca. Né? Eu busco me conectar ainda hoje em relação à comunicação. Se trabalhar com comunicação passou a ter algum tipo de entrada de passabilidade, de permissividade dentro das artes visuais, então me aceitaram como artista. Meados e final dos anos 80, eu estava bastante entusiasmado com a ideia de outras formas de comunicação. Vivia em Belo Horizonte e a perspectiva de fazer algo em comunicação, poderia ser cinema ou televisão, ela era um pouco distraída, um pouco afetada pela proximidade de Rio e São Paulo. Então, o que se fazia em Belo Horizonte tinha uma tendência a ficar algo um pouco localizado demais ali. E um dos caminhos foi trabalhar com bandas, com musicais. Comecei a dirigir programas de televisão. Eu tive um emprego na TV Minas local, e esse emprego na TV Minas, um programa Agenda, me permitia estar em contato com a cena cultural e artística local. Convivendo com artistas, eu acabei também pensando nas possibilidades de fazer trabalhos que se afinavam com a emergência desse formato meio livre, que era a videoarte. Né? Love Stories, que faz parte do Fugaz, foi feito com um filme vencido, 16mm, um filme Ektachrome e Kodachrome, que me foi doado por um cineasta que morava em BH, chamado Aaron Feldman. É um trabalho bem íntimo, bem ligado à vivência, ao que eu estava vivendo naquele momento, que eram relações meio apaixonadas, né? E as decepções ligadas a essa paixão. E no começo dos anos 90, eu entendo que, pelo menos em Belo Horizonte, pelo menos no meu entorno, era uma perspectiva de um pouco de alívio do embate que foi muito necessário para a retomada da democracia no Brasil, que começa em 84, consolida em 88 com a Constituição. Então, a perspectiva de que o Brasil já estava melhor resolvido, né, abria a possibilidade de falar de coisas pessoais, de falar do amor, de falar da poesia, de falar de questões que não eram a grande política, mas o ensejo, um adentramento na micropolítica, que é um tema desse final dos anos 80. Né? Um livro da Sueli Reunicke com Félix Guattari, né? Micropolíticas, ele aponta vários desses caminhos. É um livro que tem desde uma entrevista com o Lula até uma análise de Blade Runner, um filme de 1982 que atravessa os anos 80 em discussão sobre o futuro, sobre até a inteligência artificial, as tecnologias se adentrando na vida, né? Ainda dentro do universo analógico, mas isso me fascinava bastante, assim, experiências plásticas, né, de texturas com relação à imagem, trazendo os defeitos do vídeo como uma perspectiva estética, né, como uma possibilidade de contraponto ao cinema, né, o cinema, o grande cinema, mas pensar um microcinema, pensar um cinema que podia ser mais ligado à prática cotidiana, às inquietações, né, pessoais.